Olá! Hoje começamos a leitura do livro de Juízes e lemos do capítulo 1 ao capítulo 4. Depois que Josué morreu, os israelitas perguntaram ao Senhor qual das tribos deveria começar a batalha contra os cananeus. E o Senhor respondeu que a tribo de Judá deveria começar. Então eles atacaram e derrotaram cada povo com os quais batalhavam, pois o Senhor estava com eles, conforme diz Juízes, capítulo 1 ao versículo 19. Mas, no próprio capítulo 1, a palavra diz que, ao contrário do que pediu o Senhor, os israelitas não expulsaram nem mataram todos os cananeus, mas deixou parte permanecer e os fez exercer trabalho forçado. Por isso, Deus irou-se e fez com que eles perdessem as batalhas a seguir. Com o passar do tempo, depois que a geração de Josué morreu, os israelitas mais uma vez abandonaram o Senhor e passaram a adorar a outros deuses. Ao ditar suas leis no passado, o Senhor pediu para que, quando chegassem na Terra Prometida, expulsassem ou matassem todos os que viviam naquele local, para que não se deixassem contaminar pelos costumes e crenças daquele povo. Mas eles foram desobedientes e deixaram os cananeus ficarem. Receberam a ira de Deus, abandonaram o Senhor e, com o tempo, já estavam adorando a outros deuses. A Bíblia diz que no tempo em que abandonaram o Senhor e estavam perdendo as batalhas, o povo foi tomado pela angústia. Aí podemos observar duas coisas. Primeiro, que a vida longe de Deus só nos traz angústia, pois Deus é o nosso porto seguro. Sua luz ilumina a nossa vida. Seu Espírito Santo nos acalma e direciona. Segundo, o Senhor pediu que não se misturassem com o povo local para não se deixarem contaminar por eles e seus deuses. Por isso, Deus pediu que não os poupassem. Mas como não obedeceram, acabaram se afastando e fizeram exatamente o que o Senhor não queria, quebrando aquela aliança tão linda e generosa que Deus havia feito com eles. Entre tantas características de Deus, testar seus filhos com a intenção de provar sua fidelidade e forjá-los é uma delas. Por isso, Deus não permitiu que Josué conquistasse Canaã por completo, para provar seu povo em novas batalhas. A palavra diz que o rei da Mesopotâmia subjugou os israelitas por 8 anos. Eles clamaram, choraram e Deus levantou Otoniel como juiz. Otoniel liderou os israelitas movido pelo Espírito de Deus, batalhou e venceu, e o povo teve paz por 40 anos. Mas, com o decorrer do tempo, os israelitas cometeram os mesmos erros, se esqueceram de Deus, se renderam a outros deuses. Por isso, Deus os entregou ao rei de Moabe, que os subjugou por 18 anos. Mais uma vez, o povo clamou e o Senhor levantou Eude como juiz. Eude se aproximou do rei de Moabe, dizendo que tinha um recado de Deus. Mas quando o rei se aproximou, Eude o matou. Conquistaram Moabe e viveram em paz por mais 80 anos. Nesse meio tempo, houve ainda outro juiz chamado Sangar, que os liderou e libertou do povo local. Após a morte de Eude, mais uma vez os israelitas abandonaram o Senhor e adoraram a outros deuses. Foi então que Deus levantou uma profetisa chamada Débora. As pessoas a procuravam para resolver suas questões. Débora mandou chamar Baraque para que fosse até o Monte Tabor conquistar aquela região. Mas Baraque disse que só iria se Débora fosse com ele. Ela até aceitou, mas disse que ele não receberia nem mérito nem honra pela vitória por conta deste comportamento. Por isso, eles foram ao Monte Tabor, batalharam com homens que estavam em 900 carros de ferro, liderados por um comandante chamado Cícera, e venceram. Cícera conseguiu fugir e se esconder na casa de uma mulher chamada Jael, que se fingiu de amigável, mas enquanto ele dormia, o apunhalou e matou. Deus fez com que os israelitas dominassem aquele lugar e eles conseguiram matar o rei e viveram em paz. Essa passagem nos faz refletir sobre quantas vezes nós abandonamos o Senhor. Várias situações na nossa vida fazem com que a gente se afaste. Muitas vezes, distrações. Outras vezes, relacionamento, amizades. São muitos os fatores, são muitas as provas, muitas as tentações que vêm para nos afastar do Senhor, para nos impedir de ter um relacionamento mais profundo com Ele, ou perder o relacionamento que a gente já tem. Mas que, ao ler essa leitura, a gente possa perceber com os erros dos nossos antepassados que o Senhor nos quer por perto. E um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com o Senhor
nos faz viver uma vida abundante, plena. Então, que o Espírito Santo possa nos abençoar, possa nos preencher, para que cada vez mais sejamos fortes, firmes diante das tentações que insistem em nos afastar da presença do Senhor. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que a gente enxergue e reconheça toda vez que alguma armadilha se aproxime para nos afastar de Deus. Que o nosso amor, que o nosso relacionamento de intimidade com Deus só cresça e que possamos desfrutar das lindas bênçãos que o Deus tem reservado para nós. Amém.